Fala Vascaíno, fala Vascaína, você torcedor do Vasco, espalhados de norte a sul do Brasil, você torcedor do Vasco que nos acompanha, espalhados por todo mundo, saudações vascaínas a todos vocês. Primeiramente, uma terça-feira abençoada, um casaca no coração de cada amigo, de cada amiga. Eu peço a todos que ainda não são inscritos aqui no canal para se inscrever, deixe o seu like, o seu dislike e, por favor, ativem o sininho para vocês receberem as notificações relativas ao nosso conteúdo. E meus amigos, neste vídeo falaremos aí sobre o Vasco da Gama, no que tangencia o futebol, todo esse processo político no Vasco e a polêmica aí com relação à data da posse, dia 22, dia 25, e agora notícias chegando aí que o Levenciano poderia assumir no dia 25. A gente vai destrinchar todos esses assuntos aqui. Por favor, me acompanhem até o final. Meus amigos, com relação ao futebol do Vasco da Gama, hoje termina a preparação do Vasco da Gama. O Vasco treina agora na parte da manhã, viaja na parte da tarde para São Paulo para enfrentar o Red Bull Bragantino e tornou-se obrigação vencer esse jogo que vai ocorrer amanhã às 21h30 com transmissão da Rede Globo de televisão. O Vasco vem de uma derrota aí para a equipe do Coritiba, uma derrota que estava fora dos planos, e o Vasco precisa recuperar esses 3 pontos fora de casa. Eu acredito aí que com 42 pontos o Vasco escape dessa situação. O Vasco da Gama hoje está na 15ª colocação no Campeonato Brasileiro. Abaixo do Vasco da Gama está a equipe ali do Bahia, que tem um jogo importantíssimo também lá contra o Atlético Paranaense, jogando em casa. Então o Vasco precisa vencer. Lembrando que o Vasco está na 15ª colocação, 3 pontos à frente da equipe baiana, que é o primeiro ali na zona de descenso. Técnico Vanderlei Luxemburgo terá 2 desfalques para esta partida: Henrique expulso e o Bruno Gomes suspenso devido ao 3º cartão amarelo. A gente aguarda aí para ver como que o Vanderlei Luxemburgo vai escalar a equipe. A tendência é que o Neto Borges assuma a lateral esquerda e que o Caio Lopes comece jogando. Um atleta que tem entrado aí no decorrer dos jogos e tem chamado muita atenção do Vanderlei Luxemburgo. Mas o importante mesmo é a gente trazer pontos aqui para o Rio de Janeiro. Vencer a equipe do Red Bull Bragantino, que está embalada. O Red Bull Bragantino venceu o Ceará na última rodada e na rodada anterior venceu a equipe do São Paulo por 4-0. Certo, meus amigos? Pessoal, com relação a esse processo aí nas eleições do Vasco da Gama, muita indefinição. Por enquanto, a gente não sabe ao certo como que vai ficar a data da posse. Ontem teve muita polêmica, o Campelo forçando a barra ali para que a posse do Jorge Salgado fosse no dia 22. Engraçado que o Campelo e o Mussa agora viraram os paladinos do Estatuto do Vasco da Gama. Eles que desrespeitaram o Estatuto do Vasco desde o começo desse trâmite eleitoral de forma lamentável.
O Campelo só não fala de salários, né? Campelo só não fala de salários, se vai pagar, se não vai pagar, e fazendo essa pressão em cima do Roberto Monteiro. Lembrando que amanhã vence mais uma folha do Vasco da Gama. E por enquanto ninguém fala nada sobre os pagamentos. Mas a gente trouxe o Sérgio Frias aqui no nosso canal. O Sérgio Frias falou que o limite aí seria no dia 23, né? Cairia no sábado, perfeito. E o dia útil a seguir seria o dia 25. Então a gente aguarda para ver como que vai ficar essa situação toda aí. Em princípio, o nosso Roberto Monteiro, presidente do Conselho Deliberativo, convocou dia 25 para a posse. E aí, ontem teve uma notícia na parte da noite do jornalista Fábio Azevedo, que ele disse o seguinte: no dia 22 a gente pode ter uma posse e no dia 25 a gente pode ter outra posse por intervenção lá de Brasília, do STF, naquele processo lá na DPF proposta pelo Solidariedade. Enfim, a gente viu também o canal do colega o Marcel e também o Márcio dizendo que dia 25, cravando que o Levinciano assumiria. A minha opinião com relação a essas coisas, eu acho que criou-se para o dia 25 um misticismo muito grande com relação a essa data. A princípio, aquela situação lá da DPF proposta pelo Solidariedade está para ser julgada em fevereiro. Pode sim ter essa antecipação. Creio que o único modo aí para o Levinciano ser impulsado é através de Brasília, através do STF. Perfeito? Mas isto não quer dizer que vá ocorrer no dia 25. E o que as pessoas não podem esquecer é o seguinte, meus amigos, entendam muito bem. Se o STF der uma decisão no dia hoje, por exemplo, antes do dia 25, cabe ainda recurso no pleno do STF. Perfeito? Então a situação segue literalmente indefinida até que se julgue esse processo lá em Brasília, que está na mão do ministro Dias Toffoli, que está de férias. Essa é a posição concreta que a gente tem hoje. Eu fiz questão de falar isso aqui para deixar registrado, porque tem muitos vascaínos aí com dúvida devido a toda essa polêmica. Perfeito? Pode-se sair uma decisão hoje. Lembrando que aqui no TJ, por mais que seja difícil, tem um recurso do Roberto Monteiro também tramitando ainda aqui, mas vamos aguardar para ver como que fica. Um dia de cada vez. Perfeito? Cautela nessa hora. Muito obrigado pela sua atenção. Vasco neles e a verdade prevalecerá. Valeu!